Paz do Senhor para a igreja. Louvado, exaltado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluias. Deus Santo, justo e verdadeiro. Aleluia, Jesus. Obrigado por tua presença, Deus. Igreja do Senhor, nós queremos primeiramente justificar aqui a ausência do nosso pastor, o pastor Argileu. Juntamente com a pastora Clélia, eles estão em viagem de férias, descansando um pouco depois de 6 anos sem conseguir tirar um período de férias, justificando a ausência deles. Eu quero saudar também todos os irmãos que nos acompanham ali pelas redes sociais, pelo YouTube. Seja bem-vindo para cultuar a Deus conosco. Para quem está nos visitando, o nosso culto de ceia do Senhor tem a liturgia um pouco alterada, em virtude da mesa que está aqui posta, que nós vamos participar daqui a pouco. E pode não ser nem aqui. Glória a Deus. Aleluias. Vamos, aproveitando que a igreja está em pé, abra sua Bíblia no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, aleluias. Deus santo e verdadeiro, aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus já vem falando através das oportunidades e dos cânticos aqui entoados acerca do que Ele quer falar. E é interessantíssimo como Deus faz as coisas, porque eu falei aqui na quarta-feira que Deus vem, desde o domingo passado, a aula foi ministrada aqui na quarta-feira, né? Então o crente, quando está na comunhão, vai entendendo o que Deus está falando com a igreja. Essa é a importância da gente participar da igreja, né? Ah, pastor, não fui no culto, eu perdi, perdeu. Ah, eu fui, eu ganhei, ganhou. Bênção de Deus, é assim mesmo. Quem não vai, perde, quem vai, ganha. Aí é por isso que Deus dá outra oportunidade para você vir cultuar Ele. Amém? Apocalipse 22, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7, diz assim a palavra de Deus. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite. E não precisarão de luz de lamparina e nem da luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão por toda a eternidade. Aleluia. Verso 6. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos e dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, essa é a tua casa, Senhor, é o teu santo templo. Esse aqui é o teu povo, Senhor. Nós fizemos menção da tua santa palavra, Pai. Fala, Senhor, conosco nessa noite, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, igreja? Os irmãos podem sentar. Meus queridos, alguma dúvida de que o céu é real? Alguma dúvida de que essa promessa é verdadeira? Depois de tudo que nós vimos e vivemos aqui nessa noite? Glória a Deus. O céu é real.
E as palavras deste livro também são reais. Esse é o nosso fim. Esse é o nosso fim, que na verdade nem é um fim. O final do verso 5 que nós lemos. Nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Eu não sei qual é a sua luta de hoje, qual é a sua dificuldade de hoje, qual é a sua aflição de hoje, mas o fim está escrito. É reinar com Ele por toda a eternidade. E pastor, o que é eternidade? O que é eternidade? A gente não consegue entender o que é eternidade. Deus criou o tempo para que a gente vivesse no tempo. Porque a gente não tem capacidade de entender o que é eternidade. A Bíblia diz que a nossa vida, a nossa existência, que é como uma fagulha. Já viu como é que é uma fagulha? Pega fogo e some. Essa é a nossa existência. E Ele nos deu o privilégio, a condição de vivermos aqui para a glória do nome dEle, porque Ele é que é eterno. E mais ainda, Ele nos dá a condição de reinar com Ele por toda essa eternidade. E o que é eternidade? Não tem começo e não tem fim. É desse Deus, é dessa glória, é desse céu que nós vamos falar aqui nessa noite. A vida com Jesus. E quem tem Jesus aí? Glória a Deus. E quem quer ir para o céu? Glória a Deus. Tem mão abaixada, misericórdia, Jesus. A nossa vida com Jesus Cristo, aqui nessa terra, ela não se limita à realidade do que nossos olhos contemplam aqui, do que é a nossa vida aqui. A nossa vida com Cristo aqui nessa terra, ela tem que transcender, ela tem que nos fazer enxergar uma dimensão espiritual do que acontece aqui. Como assim, pastor? Meus irmãos, a gente vive aqui com nossos problemas diários, é ou não é? Quem não tem problema, aí talvez só as crianças de colo vão levantar a mão assim, né? O resto, todos nós temos os nossos problemas. A nossa esperança, ela não está baseada, e ela não pode estar baseada nas bênçãos que Deus tem para nós aqui. E quantos somos abençoados por Deus aqui? Somos. Pastor Eliseu, quantos milhões de cristãos não queriam ter um templo como esse para cultuar e celebrar o nome de Jesus? É bênção de Deus para nós. É motivo suficiente para glorificarmos e exaltarmos o nome dEle. Aleluia. Mas a nossa vida com Cristo aqui precisa se basear ou precisa estar fundamentada no que está por vir, no que foi falado aqui pelo presbítero Sérgio, no que foi cantado pelo Ministério de Louvor. A nossa vida aqui precisa ter uma perspectiva do céu. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A nossa meditação hoje é exatamente sobre como viver, ou como deveríamos viver, a transformação que nos foi dada pelo Espírito de Cristo, nessa nova perspectiva do céu. E quando eu falo perspectiva, o significado é o mais simples, é a esperança da eternidade ou uma expectativa acerca do que há de vir. Isso é perspectiva. E nós temos que viver aqui, considerando essa perspectiva, essa expectativa. O céu está logo ali. O céu está logo ali. Eu abro os meus olhos na cama de manhã. Por que eu me levanto? Porque tem que trabalhar. Não, porque é um novo dia. É mais um dia que o Senhor me dá para anunciar o nome dEle. Por quê? Porque em breve Ele vem. Aleluias. Glória a Deus. Essa deve ser a nossa vida. E o céu é uma promessa de Deus. O céu é uma promessa de Deus. E o nosso Deus, Ele cumpre as promessas. Nós lemos aqui. Não preciso nem gastar mais tempo com isso aqui, porque já está muito claro pelo que foi cantado e lido aqui já. Deus, o nosso Deus, cumpre as promessas dEle. Quem aqui tem um testemunho que ouviu uma promessa e já se cumpriu na vida dele? Eu tenho. Já se cumpriu. Várias se cumpriram. E eu aguardo as que vão se cumprir. Por quê? Se ele já cumpriu algumas, as outras é questão de tempo. Na minha vida,
e na vida dos irmãos também. João capítulo 14, versos 2 e 3 diz assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou não teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e irei com os irmãos. Por que foi o que foi lido aqui, não foi? Paulo Sérgio leu exatamente esse texto. Não é isso? Ele está onde? Preparando lugar para quem? Para todos nós. Para nós. Os irmãos entendem isso? Ele está preparando um lugar para mim e para você. Porque nós merecemos? Não! Eu não mereço. Mas Ele me fez merecedor. Ele te fez merecedor. Não tem nada que eu possa fazer, ou que eu pudesse fazer, para que eu tenha direito a um lugar no céu. A essa promessa maravilhosa, não tem nada. Mas Ele já fez. Jesus Cristo já fez. E acerca desse texto, fica a pergunta, como que essa promessa de que Ele está preparando um lugar para nós, impacta a forma ou a maneira como eu vivo aqui na terra? Como essa primeira promessa, eu vou preparar lugar, por quê? Porque Deus nos ama, Jesus nos ama, e aí? Aí que porque Ele nos ama, e Ele é o nosso Pai, Ele quer que nós estejamos onde Ele está. É por isso que Ele vai nos buscar. Qual o pai que deixou os filhos aqui na sexta-feira? Fica um negócio estranho em casa, não fica? Oxe, meus meninos estão longe. Queria que eles estivessem aqui. Porque o pai e a mãe querem que os filhos, né? No meu raio de visão aqui, ó. Eu tenho um pequenininho que não é porque eu quero, é que precisa mesmo estar no meu raio de visão, porque é bênção de Deus. O maior era assim também, mas já está mais controlável, né? É assim, irmãos, o pai quer o filho perto dele. Quem aqui o filho já casou e foi embora e tá? Quem? Levanta a mão. Não queria que o filho estivesse perto? Queria ou não queria? Queria. Porque o pai quer o filho perto. E é assim que Deus se sente, que Jesus se sente com relação a nós. Jesus deve estar assim, olha, paguei o preço. Dei vocês o direito de serem chamados filhos. Estou preparando um lugar. Quero vocês aqui comigo. E aí a gente acorda de manhã, cheio de boleto para pagar, pastor. Cheio de conta. Meu WhatsApp nem parou hoje. Como é que eu faço? Esquece que tem um céu. Esquece que tem um Deus. Esquece que a dívida está paga. Esquece que o preço foi pago. Esquece a eternidade. Por quê? Sofre por causa de um momento. Oh, Senhor Jesus. A eternidade é melhor que tudo isso. A eternidade é maior do que tudo isso. Meus irmãos, Ele nos prometeu estar preparando um lugar no céu para aqueles que são fiéis e seguem a sua palavra. O céu não é só um destino, ele é uma promessa de comunhão eterna com o Pai. Aleluia! Glória a Deus por isso. Comunhão eterna. Não é bom sentir a presença de Deus, pastores? Imagina isso para sempre. A gente não se contém, irmãos. A gente não se contém porque vai ser bom demais. Já pensou? Aí a pessoa lembra assim, eu quero ir para o céu. Por quê, pastor? Porque eu vou acordar de manhã, não vai ter boleto para pagar, não vai ter ninguém doente, não vai ter fila, né? O povo brasileiro tem horror à fila. Não vai ter fila. E aí acha que o céu vai ser bom por causa disso, irmãos. O céu vai ser bom por causa do que a gente leu aqui. A glória do Senhor vai iluminar tudo. A glória do Senhor vai tomar conta de tudo. E nós vamos viver para sempre essa alegria e esse prazer. Aleluia! Oh, Jesus, Tu és bom. Mas o fim é lindo. Maravilhoso. Mas tem um meio. Não tem? Tem um meio? Tem. Tem um meio. Qual que é o meio? O que eu vivo, o que você vive. A nossa vida aqui
É um intervalo. E quando eu analiso, presta atenção, eu preciso viver, como eu falei, crendo na promessa sobre a perspectiva do céu. Mas tem um processo, tem um meio aqui. Aí eu lembro de Cristo. Por quê, pastor? Ele tinha um objetivo quando esteve aqui, não tinha? O que Jesus veio fazer aqui? Aí sim, resolveu o nosso problema. O problema que era de verdade. O problema que Jesus resolveu para mim e para você era um problema sério. Que significava condenação eterna. Aí ele desce do céu, precisa ir lá resolver esse problema para os meus filhos. Pai gosta de resolver problema de filho. Gosta ou não gosta? Gosta. Por quê? Porque é como se fosse um problema nosso também, né? É assim. Desce Jesus e vive aqui na terra. O que ele viveu, o ministério de Cristo, eu gosto de pensar que é como se fosse um meio. Era o meio de Cristo. Só que Jesus vivia sobre outra perspectiva enquanto ele esteve aqui. Qual, pastor? Da cruz. A cruz foi o meio. Qual a perspectiva de Jesus enquanto ele esteve aqui? A vitória sobre a morte, pode ser. A ressurreição. A salvação da sua e da minha vida. Jesus, em muitos momentos do ministério dele, quando questionado, quando tentado, quando se assentava com aqueles a quem ele amava, ele sempre tinha uma palavra acerca do que estava por vir, acerca do sofrimento que ele iria sofrer, do que ele iria passar. Por quê? A perspectiva dele naquele momento era alcançar a mim e a você. Era dizer, lá em 2024, lá na De Cruz, vai ter um povo me adorando, só que eles só vão poder dizer que são salvos em mim se eu cumprir o meu propósito. Se não tivesse a cruz e a ressurreição, não tinha o propósito, não tinha culto aqui, não para esse nosso Deus. Então a gente aprende, está escrito, a nossa vida com Cristo aqui, sob a perspectiva do céu, é uma preparação. Não é isso? Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. E qual que é a pergunta, pastor? Quais áreas da sua vida estão precisando de uma mudança de perspectiva em direção àquilo que é eterno? O que você tem feito, ou sofrido, ou passado, ou angustiado, dizendo, não tem jeito. Mas isso precisa passar por uma mudança de perspectiva. Essa é uma das propostas dessa noite de Deus para a sua vida. Esse problema não tem jeito, tem por quê? Porque ainda que tudo dê errado, o céu não vai dar errado. Ainda que tudo caia por terra aqui, dos seus sonhos, dos seus planos, daquilo que você almeja, o céu é real. Deus prometeu, aleluias. Glorificado seja o nome de Jesus. Nós precisamos buscar as coisas de cima. Pastor, eu tenho uma prioridade agora. Eu preciso passar num concurso, então o senhor me libera das minhas atividades na igreja, tá bom? Não vou ter mais tempo para a igreja, para o louvor, para cantar. Pastor, agora eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Não vou ter mais tempo para estar na igreja. Por que que o primeiro sacrifício que fazemos é o tempo útil e valoroso com Deus? Agora não tem glória. Por que, igreja? A prioridade sempre é o céu. Quem vive uma vida com Cristo sobre a perspectiva do céu, sempre vai ter o céu como prioridade. E aí? Acordei de manhã, tenho que trabalhar? Tenho, mas a minha vida com Deus é muito importante. Eu vou fazer o meu devocional.
Estou pegando o celular porque tem gente que faz hoje. Cuidado com as notificações. Desativa tudo ali, para não cair na tentação de abrir um outro aplicativo. Pega o devocional. Prioridade. Estou cheio de serviço, cheio de trabalho. Deu a hora do culto, pastor. Vou mandar uma mensagem para o meu líder aqui. Vai dar não. Meu líder, é o seguinte, estou cheio de serviço hoje. Vou para o ensaio, vou para a atividade. Quando eu voltar, eu termino. Amém? Ih. Fala, Deus. Irmão, eu chorei com essa palavra a semana inteira. De verdade. Mas o céu é real. O céu é real. Não tem jeito, meus irmãos. Igreja, o céu é real. Ele é lindo, ele é verdadeiro. Foi Deus que prometeu. Ele veio aqui e nos deu o ingresso. Vai lá, filho. Passe pelo momento, pelo processo, pelo meio, que a eternidade reinando com Cristo é real. A vida com Cristo é uma preparação para o céu. A nossa vida diária precisa refletir essa busca, na medida em que nós vamos nos preparando para essa eternidade. E o que mais? A vida com Cristo não transforma só a nossa forma de viver. Presta atenção. Ela também nos prepara para aquilo que há de vir. Como assim, pastor? Filipenses 3. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, aleluia, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Está sendo humilhado? Vai ser transformado em glória. Está passando pela dificuldade? Deus vai transformar em glória. Como assim, pastor? Qual que é a pergunta então? De qual forma viver com Cristo aqui na terra reflete a nossa cidadania celestial? Que é isso? Alguém lá fora tem que olhar para nós e dizer assim, esse povo tem um negócio diferente. No mínimo isso. Esse povo não é igual. Lá no trabalho, todo mundo que fala, passei no concurso, meu primeiro emprego, então eu consegui um emprego, primeira coisa que você faz, compra um exemplar, não precisa ser grande não, irmão. Não precisa ser grande, não pode ser dos pequenininhos. Um exemplar da Bíblia Sagrada e põe na sua mesa de trabalho. Pronto. Maior pregação que você pode dar no seu trabalho é isso. Põe lá. Por quê? Todo mundo vai ver. Pode ser que você seja humilhado por conta dessa atitude? Pode. Não tem problema. A glória do céu é maior. Jesus está transformando a sua vida. Como assim? Atitudes. Atitudes diárias. Pastor, tinha um negócio que me irritava demais quando eu aceitei a Jesus. Agora eu nem ligo. Transformação. Para quê? Hoje você é uma pessoa melhor, um crente melhor. Crente melhor faz o quê? Vive o evangelho de uma maneira melhor. Quem vive o evangelho de uma maneira melhor faz o quê? Prega o ID. Anuncia o nome de Jesus. É mais ou menos assim. No começo a gente só recebe. Só recebe. Só recebe. Estou aprendendo. Estou engatinhando. Começa a andar. Bom, agora já está em condições de dar. Agora você anuncia. Agora você alimenta outras pessoas. Agora você fala de Jesus. É assim. É assim. Essa é a transformação que o Espírito Santo faz em nós, todos os dias. Pastor, eu estou tranquilo. Cheguei num ponto que eu acho que agora eu não cresço mais não. Cuidado para você não voltar para o começo. A chance de voltar para o começo é grande. Altivez, não pode. Não combina com o servo de Deus. Humilhai-vos diante da poderosa mão do Senhor. É Ele, é por Ele, é dele, é para Ele, é tudo dele. Nós não podemos nada em nada e por nada. Ele é que faz. Eu posso ficar a minha vida inteira estudando a palavra, anunciando a palavra,
Se eu não crer, eu não subo. Porque é Ele que faz, é Ele que convence, é Ele que me transforma. Não tem jeito. A transformação pela fé em Cristo é uma forma de eu enxergar e viver aqui nessa terra, sob a perspectiva do céu. O que mais, pastor? O céu tem que ser a nossa esperança e alegria. Meus irmãos, quando a gente fala do céu, e nós lemos aqui do céu, e o capítulo 21 do livro que nós lemos de Apocalipse dá mais detalhes acerca do céu. O olho tem que no mínimo marejar assim, ó. Você tem que... Porque vai ser tão lindo, vai ser tão grandioso, tão glorioso. João não tinha palavra para expressar o que ele via. Ele escreveu aqui algumas notas. E não tem jeito de entender, porque está escrito que aquilo que o Senhor vai preparar para nós, está preparando, não chegou nem ao nosso coração. A nossa capacidade, a nossa limitação humana de imaginar, não consegue trazer nada daquilo que está sendo preparado para nós. Isso tem que ser motivo de alegria e esperança para a gente, todos os dias. A nossa vida com Cristo aqui precisa ser uma vida de alegria só pelo motivo de termos essa esperança. Só para citar o capítulo 21. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, e nem dor, e nem clamor, porque as primeiras coisas já são passadas. O meio já passou, você já venceu, agora é só glória e glória e glória e glória, aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, mas as dificuldades estão aí. Eu ainda não venci. Como essa visão dos céus nos dá forças para enfrentar os desafios e as dificuldades da vida? É verdade. Porque, pastor, é o seguinte, eu aceitei Jesus, e o crente lá que pregou para mim falou assim, ó, vai ter paz, vai ter segurança, vai ter prosperidade, vai ter bênção, não vai ter dor, não vai ter... E agora é só problema, 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 problema. É porque você não entendeu a perspectiva do céu acerca daquilo que foi pregado para você. Por quê, pastor? No céu vai ter paz eterna. No céu não vai ter dor. No céu não vai ter morte. No céu vai ser eternamente com Cristo, reinando. E como assim, pastor? Então, e aqui? O que Jesus falou do aqui, do meio? No mundo tereis aflições. Só isso? Mas o crente que lê a Bíblia é bênção de Deus. Mas tem de bom ânimo, porque assim como Ele venceu, sob a perspectiva da minha salvação, do amor que Ele tem por nós, nós venceremos sobre a perspectiva da eternidade, do gozo eterno e de reinarmos com Ele, aleluias! Glórias a Deus, aleluias! A vida com Jesus Cristo nos ensina a focarmos sempre no eterno. Se eu começo a viver, meus irmãos, uma vida enxergando a perspectiva do céu todos os dias, em todas as minhas atitudes, deixando Deus entrar em todas as áreas da minha vida, eu começo a entender o que é essa paz, o que é essa alegria, o que é esse... Mas e os problemas? Vêm, mas eu estou salvo. E as dificuldades? Vêm, mas vai passar. Presta atenção.
são momentos. A dor é para sempre, a luta é para sempre, e aqui nessa terra a alegria é para sempre. Não. É o momento que a gente vive. São momentos que a gente vive. Agora deixa eu te falar uma coisa. Esse momento, que na eternidade de Deus não é nada, que significa o início e o fim da minha vida e da sua vida, que para muitos de nós, para a glória de Deus, vai se encerrar com o arrebatamento da igreja, também é só um momento. Para ele, é só um momento. Como assim, pastor? Não tem a eternidade? Esse momento que é a minha vida, ele está enxergando. Ele está dizendo, olha, se você vencer só esse momento, se você vencer nesse momento, o que é esse momento? A minha vida inteira. Ah, pastor, mas na minha vida inteira aconteceu um bocado de coisa. Aconteceu um monte de problema. Eu fui um crente bem mais ou menos. E aí? Crente em Jesus, viveu sobre a perspectiva do céu, viveu sobre a perspectiva do céu, levantava de manhã e dizia, tem um céu para mim. Ia dormir de noite, Jesus, pode ser que eu acorde já no céu. Irmão, crente assim, vai passar por luta? Vai. Vai enfrentar dificuldade? Vai. Mas vai ter galardão. Vai ter galardão, vai ter vitória, vai ter céu. Pastor, e o que eu faço com meus problemas de hoje? O que eu faço com os meus problemas de hoje? Porque eles me afligem hoje. Eles me fazem prostrar hoje. Eles me fazem chorar hoje. Jesus nos manda olhar o quê? As aves do céu e os lírios do campo. Por que andais ansiosos? Olha as aves dos céus. Não se alimentam todos os dias. Olha os lírios do campo. Não é o Senhor quem cuida? Dos seus problemas de hoje, Ele cuida. As suas dificuldades de hoje, Ele cuida. Os meus martírios de hoje, Ele cuida. E aí, pastor? Deixa aqui no altar. Você está no melhor lugar para quem quer entender o que é a vida com Cristo, sobre a perspectiva do céu. Por quê? Porque aqui é o lugar, nos pés do altar, aos pés da cruz, nos pés de Jesus, onde você deixa os seus problemas. Pastor, então significa que amanhã... Oh, Jesus. Amanhã vai estar tudo bem? Se você entender o que nós estamos falando aqui, vai estar tudo bem. Mas os boletos não vão parar de chegar? Não. As dívidas vão continuar lá no banco? Vão. A doença vai continuar vindo no exame? Talvez sim. Então me explica, pastor, eu explico. Quem vive uma vida com Cristo, entendendo a perspectiva do céu, vai entender que todos esses problemas, todas essas dificuldades, não são maiores que o seu Deus. E o que significa isso, pastor? É que os seus problemas, as suas dificuldades, as suas angústias, as suas aflições que virão, não vão minar a sua alegria, não vão minar a sua satisfação em dizer, eu fui salvo, comprado por um preço de cruz. As suas dificuldades, o inimigo, ninguém vai tirar a sua paz. Por quê? Porque foi Deus quem te deu. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Fica de pé, aleluias. Glórias a Deus. Viver com Cristo nos dá uma perspectiva celestial que vai moldando não apenas a nossa visão de mundo, mas também as nossas atitudes, vai moldando também as nossas prioridades. O céu é o destino final de todos nós cristãos. Por quê? Porque foi por isso que Jesus pagou um preço.
Ele não quer que ninguém se perca. Ninguém. Esse momento que nós vamos viver aqui agora, a ceia do Senhor, revela, é uma amostra de quem vive essa perspectiva do céu. Por quê? Qual a condição? O que o pastor sempre fala quando vai ministrar a ceia? Se você que está em comunhão com a sua, contigo e com o seu, quem vive a perspectiva do céu é aquele que está em comunhão com Deus Todo-Poderoso, que prometeu o céu e vai cumprir. Com a igreja, instituída por Deus, organismo vivo, dinâmico, que nós precisamos participar sim, e com o próximo. E aí, você vai ouvir daqui a pouco uma leitura que vai dizer: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não sou eu que julgo se você está em comunhão com o seu irmão. É você. Glória a Deus. Tem alguém nessa noite que não entendeu até hoje o que é viver sob a perspectiva de um céu que é real e está sendo preparado para nós? Tem alguém que não sabe nem que Jesus é tão poderoso para fazer isso tudo por mim e por você? E quer fazer um compromisso real, verdadeiro com Ele nessa noite? O que eu tenho que fazer, pastor? Levanta a sua mão. Vem aqui na frente, a gente quer orar por você. E aí, amanhã não vai ter mais problema? Você já ouviu o que eu preguei. Tem alguém para Jesus? Alguém que quer se reconciliar com o Mestre? Alguém que perdeu a perspectiva do céu? Alguém que o céu já não faz mais tanto sentido porque já está atolado de problemas e dificuldades na vida? Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos viver com Cristo, entendendo o que é o céu, entendendo a realidade do céu, a grandeza do céu, entendendo que o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Como de costume, nós vamos orar pelos irmãos e eu vou apresentar aqueles que estão nos acompanhando pela internet, porque eu sempre creio que tem uma alma para Jesus.